Olá, boa noite. Eu sou a Carmen e mais uma vez eu venho aqui falar sobre condomínio e dessa vez sobre individualização de água. Eu administrei condomínios mais de 20 anos e resolvi terminar e publicar algumas obras, duas eu já publiquei, uma delas é o condomínio e suas manutenções, que é esta obra, onde eu trato brevemente sobre a legislação que fala sobre individualização de água. E o segundo, este aqui, é o condomínio e suas manutenções, o condomínio e a convenção, que trata da convenção, mas eu vou utilizar daqui uma tabela de quórums para mostrar para vocês, por isso que eu estou citando esse livro. Aí eu quero mostrar aqui a legislação, que é o que nos interessa, né? Só diminuir um pouco aqui para tirar da frente a câmera. Então vamos lá. A lei 13.312, agora de 2016, ela alterou o artigo 2º dessa lei nova, alterou o artigo 29 da lei de 2007, que é 11.445, que no parágrafo 3º passa a vigorar acrescido, né, desse parágrafo 3º, que diz que as novas edificações condominiais adotarão para padrões de sustentabilidade, principalmente com a medição individualizada do consumo hídrico. Então, eu grifei aqui porque é importante que a gente atente para esta informação. As novas edificações condominiais, ou seja, as que passam a ser construídas a partir da vigência da lei. Existe a obrigatoriedade. Para os condomínios já existentes, não há inclusão, ou seja, não existe a obrigatoriedade, senão estaria escrito aqui as novas edificações e as já existentes. Se não está escrito isso, então é importante que tanto os condôminos, como os síndicos, como os profissionais da área, que eles sejam muito claros e assim informem, se acaso resolvam fazer uma assembleia para aprovação desse item, que informem aos condôminos, que mostrem a legislação, porque eu acho que o síndico também tem essa função de esclarecer, né? Ele é um líder, ele precisa ter mais conhecimento, é claro, e precisa esclarecer e discutir dialeticamente e democraticamente nas assembleias, sem qualquer imposição, assim como não pode existir imposição dos condôminos. E há outros aspectos que nós temos que observar, que é em relação aos códigos. O que diz o Código Civil? Nós temos que nos basear no Código Civil. O artigo 1341 diz que a realização de obras no condomínio depende. Nós vamos atentar aqui para o inciso 2, segundo, que diz que se úteis do voto da maioria dos condôminos. A obra de individualização de água é uma obra considerada útil. Por quê? Porque ela facilita o uso do bem e aumenta o uso do bem, né? É uma coisa que vai trazer melhoria, mas precisa ver se os condôminos querem esse tipo de melhoria, porque envolve outras situações que nós vamos ver. Mas primeiro vamos focar aqui no voto da maioria dos condôminos. Muitas pessoas e profissionais da área interpretam que o voto da maioria dos condôminos é dos presentes na assembleia, mas não é isso que está escrito aqui. Está escrito do voto da maioria dos condôminos e nós entendemos como existentes. Eu cito na obra da convenção, eu trago uma tabela de quórums, onde isso fica um pouco mais claro. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, olha. Eu destaco aqui no E, o artigo 1341, obras úteis, o que ela exige? Exige o voto da maioria dos condôminos, aí eu coloco da totalidade, ou seja,
É um número imediatamente superior à metade da totalidade dos condôminos. Então, não é a maioria dos presentes à Assembleia. Quando é dos presentes à Assembleia, normalmente isso é citado de alguma forma. Então, vamos voltar lá na legislação para nós verificarmos a continuidade aqui. Então, isso deixa claro que aqui é o voto da maioria dos condôminos representados, que representem a totalidade dos condôminos, né? E a outra coisa também que fica uma dúvida, que se a convenção diz que o voto se dá sempre pela fração ideal, eu não sei se aqui seriam considerados condôminos ou a maioria das frações ideais. Aí é uma questão realmente de interpretação. E os próprios condôminos podem interpretar, né, em assembleia, claro. Uma outra situação é que se essas canalizações, se elas, para a apresentação do projeto, o síndico precisaria apresentar na assembleia, no mínimo, 3 orçamentos para a obra, o projeto do que será modificado no condomínio, porque não existe obra sem projeto, e é obrigatório levar na Assembleia para aprovação dos condôminos, que são os donos de toda a edificação. E aí, se esse projeto estabelece que vai ter alteração, por exemplo, vai passar alguma canalização, instalar alguma coisa em área comum, nos corredores, ou em qualquer área comum, isso vai exigir o voto de 2/3 dos condôminos. Ou, se a convenção disser que é pelas frações ideais, de 2/3 das frações ideais. Normalmente, os votos são pelas frações ideais, tá? Então, aqui está dizendo, no artigo 1342, a realização de obras em partes comuns, em acréscimos a já existente, ou seja, se vai instalar uma canalização, vai instalar a individualização da água, vai acrescer, tá certo? A fim de facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos. Isso é uma coisa importante para se atentar. E uma outra coisa que deve ser observada, que às vezes acontece de forma contrária, é que quando a convenção diz que as despesas são rateadas pela fração ideal, deve ser respeitado esse aspecto. Não pode ser rateado para qualquer obra que seja de forma igualitária. Ainda que a água vá favorecer todo mundo igualmente, a individualização favoreça igualmente, se a convenção diz que o rateio é pela fração ideal, deve acontecer pela fração ideal. E isso está explícito aqui no artigo 1336, nos deveres dos condôminos. Contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção, que é o que nós dissemos. Se a convenção disser que é de forma individual, aí sim. Mas é muito difícil uma convenção dizer que é rateado de forma igualitária. Então, isso deve ser respeitado. Se for feito de forma diversa desta, uma outra assembleia deve regularizar a situação. Por hoje é isso que eu queria dizer. Eu espero contribuir para a reflexão sobre este assunto. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça o seu comentário. Se eu puder contribuir com alguma coisa para esclarecer alguma dúvida, eu farei. Se eu não souber alguma coisa que perguntarem, eu vou pesquisar. E se mesmo assim eu não puder responder, eu vou ser bastante clara, mas eu não deixarei de responder. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.